Voltamos aqui no Além da Notícia desta noite. A análise é sobre a Operação Lava Jato, mas como ela é muito abrangente, também quando a gente começa a analisar, a gente vai navegando aqui justamente em assuntos diversos e que são a causa do mal da corrupção, não é? Gostaria aqui de continuar conversando com os senhores. O Sandro acabou de falar uma coisa aqui. Ronaldo, nós temos 33 países, 33 partidos hoje no nosso país. E quando chega a época de eleição, a gente tem 4, 5 candidatos ali à presidência da República. Continua esse pensamento. Eu gostei, viu? Não faz sentido, né? Olha só, se você pegar agora e entrar no Google, né? Entra no Google e coloca assim, eleição de 89. Você vai ver que naquela época tinha menos de 30 partidos políticos aqui no nosso país. E nós tivemos, se a minha memória não falhar, algo em torno de 20 candidatos a presidente da República. Para mim, aquela eleição, ali sim tinha representatividade. Hoje nós não temos isso. Hoje nós temos, acho que 35 partidos hoje já, e aprovaram mais 2 ou 3, acho que é 35 ou 36 partidos, por aí, né, nessa casa. E nós vamos para a eleição com no máximo 5, 6 candidatos a presidente da República. Esses partidos, eles estão aí para quê? Nós temos que fazer essa reflexão, porque se um grupo de pessoas montam um partido, passam a acreditar naqueles ideais, e quando chegam numa eleição, junta-se 10, 15 partidos em torno de um nome, aqueles ideais partidários ali, gente, eles estão ali só escrito ali, ó, escrito, assinado e esquecido, guardado ali debaixo de uma gaveta. Nós temos que ter os partidos sim, mas esses partidos têm que mostrar a cara, esse partido tem que ir lá para o seu município, para o seu estado, para o nosso país e apresentar candidato, apresentar proposta, apresentar para o que veio esses partidos. Hoje nós temos uma conduta política no Brasil que é muito estranha. Hoje nós temos nacionalmente o PT e o PSDB duelando. Você chega em estados que o PT e o PSDB são aliados. Você chega na campanha nacional, tiveram que fazer uma lei. A justiça teve que intervir no processo político fazendo uma lei, a lei majoritária, né? Ou seja, se esse partido está apoiando um candidato a presidente, no estado vai ter que estar a mesma coligação, enfim, isso vir caindo. Por quê? Porque os partidos políticos estão se perdendo. Os ideais foram jogados fora, foram esquecidos, a representatividade não existe, e aí a gente acaba voltando sempre para o início, né? Isso acaba sendo culpa da nossa população, da nossa cultura. Aí, olha, continuando aqui, gostei da reflexão. Embora a gente saiba que os partidos, lamentavelmente, não são criados hoje com uma ideologia, com uma intenção, eles são criados mais com um interesse de deter ali um lugar na verba partidária, no parlamento. O interesse ele é apenas financeiro, lamentavelmente, e não tem aquele interesse realmente de defender ideais. A força de um ideal é o que hoje está sendo carente. O interesse acaba sendo sempre o mesmo, né? Que é o P, né? No caso dos partidos, o poder deveria ser o P de povo, né? De população. Exatamente. Vamos lá. Voltando aqui, o Brasil perdeu reconhecimento internacional e pode ser mais prejudicado por causa desse escândalo do momento? Com certeza. O Brasil acumula aí vários problemas. A Lava Jato, que é o nosso tema, e recentemente tivemos a questão da FIFA, que tem a ver com a Copa do Mundo no Brasil, ano passado, né? E, inclusive, presidente, membros da CBF, ex-presidente da CBF sendo presos. Então, o nome do Brasil está manchado internacionalmente pela Lava Jato e por outros escândalos também. Veja que interessante. O presidente da CBF, o ex-presidente da CBF preso, outro ex que pode ser preso se sair do país, o atual que se sair do país pode ser preso. Que coisa. Exato. Nós temos o orgulho, né, de o estrangeiro vem aqui, nós vamos lá, aí nós saímos com a Havaiana, que é realmente um valor cultural, falamos do samba, falamos do futebol, mas não falamos da educação, como o japonês fala, não falamos do desenvolvimento acadêmico, como o europeu fala, não falamos do desenvolvimento econômico, estabilidade financeira, como o norte-americano fala. Os nossos valores, o que o Brasil tem para vender lá fora, são questões, se você parar para pensar numa loja de conveniência, são aqueles produtos de valor mais barato e que satisfazem a sua necessidade de momento. Supérfluos, mas não são aqueles produtos mais caros. Supérfluos, e atenção, sem nenhum desrespeito, mas supérfluos porque dá para se viver sem samba, dá para se viver sem futebol, dá para se viver sem carnaval, dá para se viver com o que é mais importante e necessário. Agora, não dá para se viver sem educação, não dá para se viver sem caráter,
os demais valores que Exato. outras nações têm em primeiro lugar. E nós parece que nos exaltamos de ter em primeiro lugar esses valores culturais, mas que não são essenciais. Não é nem você deixar de viver sem o samba, Sim. sem o carnaval, sem o futebol. É você viver com eles, mas tendo como valor principal a educação, os valores éticos, morais. E até nos nossos principais valores sociais, isso não é de hoje, isso é histórico no Brasil. Por isso que eu pergunto, será que nós fazemos a nossa parte? Né? Até nos valores nós estamos tendo problema. Temos corrupção no futebol, CBF, Copa do Mundo ano passado. Temos corrupção no samba, até com histórias de que escolas de samba são financiadas por bicheiros e traficantes. Então nós temos, o carnaval vem do samba, então nós temos aí um reflexo da corrupção posta na Lava Jato, inserido em valores sociais, que a gente se orgulha tanto. Não é nenhum problema, o futebol é um esporte maravilhoso. O problema é quando ele vira o mote, o orgulho nacional, ao invés de ser o orgulho nacional, a educação como japonês. Eu fico impressionado, há 4 ou 5 anos, aconteceu um terremoto no Japão que derrubou uma ponte. Em 6 dias, eles limparam tudo e fizeram a ponte de novo. Em 6 dias. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, foi destruído. É uma das maiores potências econômicas do mundo há décadas, e não de hoje. A Alemanha veio da reunificação e é a maior potência econômica do mundo. Posso dar um outro exemplo brevíssimo? Grande potência econômica. Estava lendo essa semana, no Japão, as crianças de 6, 7 anos, elas comem, vão lavar o pratinho na cantina da escola, limpam a mesa que sujaram, se entram no banheiro, no final, quase no final ali do expediente diário da escola, elas vão lavar o banheiro. Faz parte do processo educativo. E aqui no Brasil, Sandro, nós tivemos aí uma lei, acho que ano passado, a chamada Lei da Palmada, que não lhe permite, não é violência não resolve nada, mas não lhe permite nem fazer um chamado mais forte. E inclusive rodou semana passada na internet, nas redes sociais, o vídeo de uma criança destruindo uma escola em que a professora falou, deixa, porque se eu encostar a mão, eu vou ter problema. Então, olha a forma de educar que a gente tem. E aí essa ausência lá atrás implica na ausência de valores, na ausência de cobrança, e a gente chega no país, no modo que a gente está hoje. A grande conclusão que eu acho que a gente tem nesse debate hoje é: a culpa é nossa. É nossa, desde o começo a culpa é nossa. Não é do Estado. Eu nunca consegui encontrar com o Estado, conversar com o Estado, chamar para jantar, bater um papo, nunca. Porque a figura do Estado não existe. Ela é algo que é posto de modo figurado para que a gente possa exercer como existir como povo. Essa figura do Estado forte é uma ideia do comunismo que não deu certo. Não deu. Não deu. E não dará. E não dará, porque o que precisa é do protagonismo do cidadão. Do cidadão. Mas vamos lá. Esse programa é gravado, naturalmente você também de casa sabe disso. Na semana passada, Joaquim Barbosa deu uma declaração numa palestra dizendo o seguinte: se essa operação Lava Jato que está ocorrendo no Brasil tivesse sendo feita a partir dos Estados Unidos, o Brasil estava humilhado. E nossas autoridades, naturalmente, aqueles envolvidos, já estariam presos e também já teriam saído de cena, inclusive. E nós corremos o risco de sermos humilhados ainda, porque está previsto para o ano que vem, 2016, os Estados Unidos fazendo um processo lá relacionado à Petrobras. Tem tudo a ver com esse escândalo da Lava Jato. E nós corremos um seríssimo risco do Brasil não julgar isso até lá e eles fazerem isso aí, que nem o Japão, construir uma ponte em 6 dias, de repente fazer esse processo lá muito mais rápido do que aqui e sair uma condenação lá antes de sair daqui. E pior, né? De repente é condenado lá e aqui é absolvido. Não, e veja, tanto que essa destruição da FIFA, não é? A sede da FIFA está lá em Zurique. Mas a partir dos Estados Unidos, uma investigação que eles começaram lá, eles estão colocando na cadeia os corruptos da FIFA. A partir de lá, porque alguma coisa dizia respeito a eles, então eles entraram e estão. E quem sair do seu país, estiver em trânsito internacional, eles vão lá e prendem. É por isso que a gente tem um ex-presidente da FIFA brasileiro, que é o Ricardo Teixeira, e o atual que não querem sair do Brasil, porque se saírem, serão pegos. Nós temos o Romário aí denunciando isso há muito tempo, né? E nada foi feito, né? E agora, infelizmente, a gente tem que assistir um outro país mostrar que isso é verdade. Infelizmente. De fato, eu concordo apesar de algumas reservas com relação à figura do Joaquim Barbosa enquanto jurista,
é um cidadão que merece respeito à história de vida dele, esforçado, ganhou tudo por mérito próprio, mas tem às vezes alguns exageros, em razão talvez da história de vida dele, enfim. Mas eu concordo com a colocação dele. Realmente isso a gente corre risco, já existem ações no âmbito civil nos Estados Unidos de indenização dos acionistas contra esse prejuízo, acionistas da Petrobras, contra esse prejuízo que eles estão sofrendo. E lá o âmbito civil vai ser resolvido rapidinho. E vai ser resolvido não com uma sentença condenatória, provavelmente vai ser resolvido com um acordo, porque vão chegar para a Petrobras e vão dizer, olha, nós temos aqui como comprovar para vocês um prejuízo, por exemplo, de 3 bilhões de dólares. Vocês vão fazer acordo com a acionista de 1,5, 2, ou eu vou condenar vocês em 3? Isso vai acontecer nos Estados Unidos e não vai acontecer no Brasil, provavelmente, porque até agora ninguém ouviu falar de acionista reclamar em juízo. A gente tem as ações de improbidade administrativa. A gente tem com mais de 30 ações penais deflagradas em razão da Lava Jato, 150 inquéritos policiais. E ainda há a possibilidade de, nesse processo, os Estados Unidos também condenarem aqueles que respondiam pela Petrobras à época. À época, desde que houvesse, sim, claro, algum ato praticado por eles e vinculado à competência da justiça norte-americana. Agora, a justiça norte-americana, a gente tem que ter um certo cuidado com ela. Ela é célere, fato, mas não quer dizer que ela seja justa o tempo todo. Tanto que eles estão revendo o sistema prisional deles, que eles têm hoje 2.200.000 pessoas presas, seja no cárcere, ou seja, ou presas em regime aberto, vigiadas, e eles estão vendo que o custo operacional disso não é viável, que não resolve a questão da violência e já estão buscando formas outras de se julgar. A grande diferença entre a justiça norte-americana e a nossa qual que é? Lá você tem uma resposta em 1 ano, 2. Talvez a mesma ou até mais branda que a resposta brasileira. O problema é que no Brasil nós temos uma justiça que leva 3, 4, 5, 10 anos para resolver. O mensalão levou 8 para ter resposta. O problema do judiciário não é que a lei é branda, é a demora na resposta. E a demora passa, mais uma vez, pelo Estado, que é composto de pessoas que prestam um serviço para a população. Mais uma vez, o responsável por tudo que está aí hoje somos nós. Para se encerrar o nosso programa de hoje, atenção, a última pergunta que faço aqui para os senhores é: qual o futuro da Operação Lava Jato, segundo os senhores? Eu acho que se a população acordar e não começar a se manifestar em relação à Lava Jato, a gente vai acabar tendo condenações como a do mensalão. Poucas pessoas foram condenadas, essas condenações todas elas são pequenas, perto da imoralidade que foi todo esse processo do mensalão. E se a gente não se policiar, um exemplo claro aí, ó, na eleição de 2014, falava-se muito sobre essa operação que foi extremamente minimizada. Em 2015 nós estamos vendo o quanto ela foi grave para o nosso país. E agora com a aprovação da lei orçamentária a gente vê o quanto isso é maior, né? Afinal de contas são mais de 100 bilhões aí de déficit que o país vai ter que administrar no ano de 2016, que não será nada fácil. Então, se a população não se manifestar, eu acredito que vai ficar mais ou menos que nem o doutor falou. A gente pode levar 10 anos para que essas pessoas sejam condenadas. Então, se a gente fizer uma conta rápida, 10 anos dá para políticos que hoje estão envolvidos, que serão condenados daqui 10 anos, permanecerem no poder por mais quase 2 mandatos. Fora esse mandato, não estou contando nem esse. Dá para permanecer esse, vencer mais um e ser condenado no meio de um futuro mandato. E é capaz de muitos morrerem e nem serem condenados. Pois é. E outro, nós temos uma prática muito ruim, estou tocando um ponto interessante, porque hoje virou moda você falar que fez negócio com políticos mortos, né? Ou seja, a culpa fica naqueles políticos mortos e você que está vivo aqui continua agindo e praticando os mesmos atos. A Lava Jato, do ponto de vista social, o Sandro já colocou, eu acredito que ela poderia provocar, com algo futuro dela, uma reação como em 2013 tivemos aquelas manifestações, fora os movimentos de violência dentro das manifestações. Eu acho que seria um belo de um futuro, presente / futuro da Lava Jato nos termos sociais. Juridicamente, vai ficar como um novo marco do Poder Judiciário, né? As condenações que vierem aí na forma da lei vai ser, de fato, um marco que vai deixar o mensalão de lado, né? Vai sair literalmente do holofote. E agora, talvez, a Operação Lava Jato tenha alguns problemas de finalização, porque já começaram a surgir informações de que o Ministério Público
Federal não teria obedecido o procedimento legal na hora de obter informações da Suíça, e a Polícia Federal, ao fazer interceptações, salvo engano, do doleiro Alberto Youssef, também teria conseguido dados sem a devida autorização, sem o devido procedimento legal. E se isso for verdadeiro, vai implicar na nulidade daquelas provas e das que forem consequência dela. A gente chama isso de teoria do fruto da árvore envenenada, e pode implicar numa questão jurídica de prejudicar bastante a Lava Jato. Então, acredito que se ela não tiver problemas procedimentais, ela vai ser um grande marco do judiciário. Mas se essas supostas ausências de respeito por parte do fiscal da lei e por parte de quem investiga forem verdadeiras, a gente pode ter uma operação Lava Jato fracassada no todo ou em parte. Espero que isso não aconteça para o bem do Brasil. Esperamos, embora nada disso do procedimento mudasse as provas, porque as provas são as provas. Mas vamos lá. Agradeço imensamente aos senhores por este momento de reflexão sobre essa situação endêmica da nossa sociedade. E, atenção, o programa de hoje não foi um programa para falar nem de um partido, nem de outro, nem de um governo, nem de outro. Foi para falar do mal da corrupção. Então, nenhum julgamento quanto a isto. Aqui nós tivemos reflexões sobre relatos, sobre fatos, a ponto de vista técnico das coisas, sem nenhum partidarismo, porque aqui nós não temos nenhum partido para defender ou para acusar qualquer outro que seja. Muito obrigado pela sua audiência, você de todo o Brasil que nos acompanhou, de fora também. Se quiser rever esse programa, já está na internet, você pode revê-lo aí na nossa página na internet. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Além da Notícia. Boa noite, bom sono e até lá.